Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo, sou professor de computação e nós vamos estar dando continuidade aí à série de CorelDRAW, tá? Semana passada a gente explicou aí sobre o polígono. Hoje nós vamos explicar aqui sobre formas básicas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou falar um pouquinho de textos. Essa aula ela vai ser um pouco extensa, eu vou mostrar para vocês o conteúdo aqui das figuras, tá? Nós vamos falar sobre essas ferramentas aqui e na próxima aula nós já vamos fazer alguns exercícios com o que nós temos na mão, porque a melhor maneira de você aprender mesmo a trabalhar é fazendo alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, você vai clicar aqui em forma básica, você tem formas prontas já que você pode utilizar. Então, por exemplo, você tem o smile, você tem a cruz aqui, você tem o baldinho aqui, o cilindro, você tem a folha de papel, você tem o coração, você tem um raio, você tem uma gota. Então, são coisas que você não precisa necessariamente fazer na mão. O CorelDRAW ele te dá pronto. Então, essas são as primeiras formas básicas. Eu acho interessante você saber disso, já que você nunca sabe quando você vai precisar de usar. Então você tem aqui várias setas, né? Formas de seta, formas de fluxograma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Caso você seja algum administrador, você precisa desenvolver um fluxograma aí, alguma coisa. Você tem fluxograma, você tem banner, aquelas faixinhas que o pessoal geralmente faz, né? Colocar o preço. Então você tem aqui no CorelDRAW. Você não precisa desenhar na mão, tá? Você tem os balões aqui, né? De fala, tá? Essas são as formas básicas. Vamos atentar aqui agora para a ferramenta texto. A ferramenta texto, pessoal, ela pode ser utilizada de duas maneiras. O texto em si, uma frase, ou um parágrafo. Então, o que é o parágrafo? É o texto digitado na caixinha de texto, tá? Caso você tem que fazer um anúncio, você precisa de fazer alguma coisa, você pode digitar o texto aqui nessa caixinha que é redimensionável, tá legal? Então, você pode fazer o texto da maneira que você quiser. Uma coisa interessante são esses pontos aqui, ó. Não sei se você consegue enxergar aí no seu vídeo. Eles é quem determinam o espaçamento entre uma linha e o espaçamento entre os caracteres, tá? Então vamos fazer aqui. No texto de parágrafo, você já tem pronto. No texto normal aqui, que eu digitei, você tem que clicar aqui na ferramenta forma, tá? A ferramenta forma, ela determina esse espaçamento aqui pra gente. Ou nós podemos vir aqui no menu texto, tá? Ele me dá aqui a formatação dos caracteres, tá? Uma barrinha aqui que abriu do lado. E o que eu acho mais interessante que é a caixa de edição de texto, tá? Caso você precise digitar um texto, você pode importar um texto externo também. Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Dropbox. Vamos ver aqui. O formato não é suportável. Não tem nenhum arquivo TXT. Ideia. Manter fontes, tal e tal. Ele já vai me importar esse texto aqui para mim. Tá ok? Então, pessoal, essa é a ferramenta de texto, tá? Para pintar o texto é a mesma coisa que os outros objetos. Clica em cima do texto, clica na cor. Vamos redimensionar o texto na mão. É só pegar e ajustar na alça. Ou eu quero colocar o tamanho exato aqui. É só clicar aqui em cima, colocar o tamanho dele. Posso colocar em negrito, posso colocar itálico, posso colocar sublinhado, posso alinhar ele ao centro, posso
mudar a fonte. O texto é um objeto, tá bom? Bom, vamos agora para esse menuzinho aqui. Esse menu ele guarda alguns truques ou efeitos. Então nós temos aqui a mistura interativa, a ferramenta contorno interativo, a ferramenta de distorção, a ferramenta de sombreamento, a ferramenta de envelope, a ferramenta de extrusão e a ferramenta de transparência. Eu fiz uma videoaula, essa outra videoaula, que explica como exportar. Eu mostrei o funcionamento da ferramenta de mistura interativa. Nós vamos fazer de novo. Então eu vou desenhar um retângulo aqui, eu vou pintar ele de qualquer cor, eu vou desenhar outro retângulo um pouquinho semelhante, vou pintar de qualquer cor também, e vou clicar aqui na mistura interativa. O que a mistura interativa vai fazer? Justamente esse efeito aqui. Ele vai fazer um degradê. Posso fazer um degradê desse jeito aqui se eu quiser. Eu não preciso necessariamente estar utilizando o gradiente, tá? Então vamos supor, eu quero que esse objeto aqui ele se transforme num círculo assim. Então eu venho aqui, clico na mistura interativa, clico no objeto de origem, arrasto até o objeto de destino. Não sei se você consegue enxergar aí o efeito disso, tá? Aqui nós ajustamos a distância e aqui nós mexemos na coloração. Tudo bem? Essa é a mistura interativa. Depois nós vamos fazer mais exercícios. A ferramenta de contorno. Então nós vamos desenhar mais um objeto aqui. Estou pegando muito quadrado, tá? Eu vou clicar aqui na ferramenta contorno. Nós vamos tentar arrastar aqui o nosso objeto. Você pode ver que ele criou um contorno para o nosso objeto. Ele justamente fez o que? Ele modificou o tamanho do nosso contorno. Eu não preciso de usar essa ferramenta necessariamente. Eu posso vir aqui em cima aqui nas propriedades do contorno, diminuir ele aqui ou clicar na caneta contorno que vai fazer o mesmo efeito, tá bom? Você pode utilizar aquilo lá se você quiser. Ferramenta de distorção. Eu não tenho um trabalho pronto aqui que eu fiz com isso, pessoal, mas a ferramenta de distorção ela me permite distorcer o objeto do jeito que eu quiser. Você pode ver aqui que virou um pé de galinha aqui o meu círculo, né? Nem sei o que é isso que eu fiz aqui, eu fiz um negócio. Então eu posso distorcer qualquer objeto do jeito que eu quiser, ele vai ficar um negócio meio amorfo. Só que vai da sua criatividade, você pode fazer isso aqui, uma ameba, sei lá, o que é isso aqui, eu não sei o que eu fiz isso. Ferramenta de sombreamento. Então vamos lá, vamos colocar uma sombra aqui. Basta eu vir aqui, clicar e arrastar. Como a ferramenta de desculpa, eu esqueci o nome, mistura interativa, é só eu clicar num lugar e arrastar para o outro. Você pode ver que eu estou movimentando aqui o meu cursor e ele está me dando a direção da sombra. Se eu arrastar esse pontinho aqui, ele me clareia mais a sombra. Se eu levar mais para cá, ele escurece a sombra. Tá bom? Aqui eu posso trabalhar também com a opacidade. Não sei se você reparou aqui que movimentou esse tracinho aqui. Lá em cima o número está crescendo também. Aqui é onde eu edito a intensidade da sombra. Então se eu quero uma sombra mais fosca, se eu quero uma sombra mais esfumaçada, é aqui que a gente vem. Nesse botão aqui eu defino como que eu quero a sombra. Então eu posso colocar aqui uma sombra central, posso colocar uma sombra externa, posso colocar uma sombra média, posso colocar uma sombra interna. Eu vou deixar aqui a média, vou deixar a média aqui que está bacana, né? Pré-definições. Então aqui em pré-definições eu edito o tipo da sombra. Olha como posso deixar a sombra em alguns lugares aqui que eu quiser. Essa é a ferramenta sombra.
Bom, feito aí a ferramenta sombra, nós vamos agora para a ferramenta envelope. A ferramenta envelope, pessoal, ela faz um efeito semelhante ao converter em curvas. Nós vamos estar vendo isso nos nossos exercícios. Então eu vou vir aqui, eu vou desenhar um retângulo qualquer aqui. Deixa eu apagar esses de cima para ficar fácil. Vou clicar aqui na ferramenta envelope e eu vou arrastar o objeto aqui do jeito que eu quiser, semelhante a um envelope, tá? Você pode ver aí que ele dobrou aqui, ele deitou aqui, amassou meu retângulo, tá? Uma coisa interessante é que eu posso levar para onde eu quiser, como vocês podem ver aí. Ou eu simplesmente posso deixar do jeito que está, não só necessariamente editar aqui. O que é isso? Esse retângulo ele é formado por linhas, tá? A junção dessas linhas aqui são chamadas nós. Então cada nó desse é possível ser editado, tá? Vocês viram esse negócio aqui lá com a ferramenta distorção, não é? Tá parecido com a ferramenta de distorção. Porque na verdade isso daqui são linhas, tá? Nós vamos ensinar aí você a editar essas linhas. Você tá vendo essas setinhas aqui? Elas que nos permitem fazer o controle, como que eu quero essa linha. Isso daqui é vetoração, pessoal. Isso daqui é feito no computador. A diferença, voltando lá à primeira explicação, de uma imagem feita com bitmaps, uma imagem de pixels, para uma imagem vetorial é essa daqui. A imagem vetorial ela é formada por cálculos matemáticos. Então eu posso fazer o que eu quiser com ela, porque são cálculos matemáticos simples, é uma instrução matemática. A imagem de bitmap são na verdade vários pontos que não podem ser editados, eles já estão armazenados lá. Então isso daqui é uma imagem vetorial. A última ferramenta, perdão, tem mais uma, é a extrusão, que é o efeito 3D, e a transparência. Eu vou explicar uma coisa bacana aqui para vocês. Então vamos lá, vou pegar o cilindro aqui, vou fazer um cilindro. Vamos lá na ferramenta de extrusão, pessoal. Nós vamos clicar aqui, mesmo procedimento, a gente vai clicar no centro e vai arrastar o nosso objeto aqui, nossa linha. Então você pode ver que ele fez aí um cone, tá bom? Posso pintar ele da cor que eu quiser, da forma que eu quiser, pela ferramenta extrusão. Aqui em pré-definições, vocês já viram aí o efeito. Eu posso modificar ele, deixando ele... consegui fazer um cilindro, graças a Deus. Posso editar os tamanhos, eu posso modificar a forma que eu quiser aqui em cima na faixa de opções dele, na barra de propriedades, desculpa. Eu posso ter a forma que eu bem quiser. A ferramenta de cilindro aqui ela até me dá algumas opções a mais aqui, tá? A forma que eu quero a iluminação. Pessoal, isso aqui é muito bacana, mas é um pouco complexo, tá? Eu mesmo quase não utilizo isso. A gente trabalha aí, o máximo que eu utilizo o CorelDRAW para fazer convite, mas se você quiser trabalhar com outras ferramentas, o CorelDRAW é uma ferramenta excelente para isso, pessoal. Vocês não vão perder nada. Então vamos colocar aqui esse efeito aqui, vamos inverter aqui o negócio. Legal? Bom, ferramenta transparência agora, para a gente finalizar isso. Infelizmente eu não consigo aplicar a transparência nesse objeto porque ele já foi formatado, tem um efeito nele. Mas eu posso desenhar um objeto qualquer aqui e aplicar uma transparência, ou seja, trabalhar com opacidade, ou seja, com a claridade do objeto. Posso fazer um efeito
da maneira que eu quiser, tá? A transparência, pessoal, ela não fica desse jeito. O pessoal que é novo, ele pena muito. Poxa vida, a transparência só fica nesse degradê aqui. Não sei se você consegue enxergar, tá? Isso é com a transparência. E isso é sem a transparência. Aqui na barra de propriedades eu tenho as formas de transparência que eu quero. Eu posso colocar uma transparência cônica, posso colocar uma transparência uniforme, posso aplicar uma transparência no padrão bitmap com textura. Tá? Aqui do lado aqui eu posso editar a forma que eu quero essa transparência. Aqui, como eu coloquei textura, eu posso selecionar a textura de transparência que eu quero. Então, pessoal, essa é a ferramenta de transparência, tá? A forma, contorno, cônico, ou a rotação, tá? Essa é a ferramenta de transparência. Muito bem, pessoal, nós vamos dar essa aula por encerrado. Eu queria que você, no final desse vídeo, clicasse em compartilhar, clicasse no joinha aí, no gostei, você divulgasse o vídeo para os seus amigos, para os seus companheiros e mandasse suas sugestões, as suas dúvidas nos comentários aí do YouTube ou no nosso blog que está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo. E é só isso, pessoal. Obrigado. Até mais.